Já imaginou como seria sua vida se, ao acordar, você se lembrasse do seu verdadeiro valor? Se começasse o dia sem precisar da aprovação de ninguém, com a consciência tranquila de que aquilo que você é, já basta. Um estado de presença, onde mesmo sendo ignorado pelo mundo, você ainda caminha de cabeça erguida porque sabe quem é. Difícil? Talvez. Mas os estoicos entenderam que essa força não vem de fora. Ela nasce do julgamento interno, da coerência silenciosa, da firmeza diante da própria consciência. Enquanto muitos buscavam elogios, eles buscavam verdade. Não porque eram frios ou arrogantes, mas porque aprenderam a se reconhecer sem implorar por atenção. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. 12 lições que podem mudar a forma como você se enxerga. Não porque o mundo vai te tratar diferente, mas porque você vai começar a se tratar com mais respeito. Antes de continuar, escreva nos comentários: hoje eu me obrigo a reconhecer meu valor. Sou estoico. Essa frase é mais do que uma declaração. É um pacto com a sua dignidade, com a sua presença, com a sua força. Agora respira fundo. Silencie o barulho de fora. Porque o que você vai ouvir aqui é para lembrar quem você nunca deixou de ser. Primeira lição: pare de minimizar suas conquistas. Se você quer aprender a valorizar o que tem, precisa começar por algo essencial: reconhecer a sua própria jornada. E para isso, tem uma atitude que precisa abandonar agora mesmo: parar de diminuir o que você já conquistou. Quantas vezes você disse não foi nada, mesmo depois de superar algo difícil? Quantas vezes fingiu que não foi tão complicado, que qualquer um teria feito igual? Mas deixa eu te dizer uma coisa com clareza. Não, nem todo mundo teria conseguido passar pelo que você passou. Nem todo mundo teria resistido como você resistiu. O que você viveu, o que você superou, o que continua enfrentando em silêncio, tudo isso tem valor. Mesmo que hoje pareça comum, em algum momento foi gigante. Aquela conversa difícil que você teve coragem de enfrentar. Aquela rotina que você manteve mesmo sem motivação. Aquela meta que parecia impossível, mas você alcançou. Nada disso foi pequeno. E se você não reconhece isso, acaba vivendo esperando um reconhecimento externo que talvez nunca venha. Os estoicos sabiam disso. Não buscavam aplausos, buscavam coerência. Epicteto dizia que devemos aplaudir a nós mesmos quando agimos conforme nossos princípios, não por vaidade, mas por respeito próprio. E você? Quando foi a última vez que se agradeceu por não ter desistido? Por ter seguido em frente mesmo sem forças? O que você tem hoje, que talvez já trate como normal, é o resultado de batalhas que poucos conhecem. E se você não honra isso, se adapta tão rápido à sua nova versão que esquece quem era antes. Isso não é humildade, é esquecimento de si mesmo. Valorizar o que você tem começa por se enxergar com justiça, por agradecer a sua própria história e por parar de uma vez por todas de se colocar para baixo. Porque não se trata de se achar melhor do que ninguém, mas sim de parar de se achar menos. Segunda lição: repita o seu valor mesmo quando não sentir. Valorizar o que você tem e a si mesmo não depende de acordar todos os dias se sentindo forte, confiante ou suficiente. Vai ter manhãs em que você vai se levantar com a alma cansada, com pensamentos que te diminuem, com a sensação de que nada do que faz tem valor. E nesses dias o mais importante não é esperar que a motivação apareça, é repetir o seu valor mesmo assim, porque a sua mente aprende pelo que você repete, não pelo que você sente. Os estoicos entendiam isso com profundidade. Epicteto ensinava que nós não somos o que sentimos, mas o que fazemos com o que sentimos. Ou seja, mesmo com dúvida, você pode agir com dignidade. Mesmo sem confiança, você pode se tratar com respeito. A segurança emocional não nasce pronta. Ela é construída, palavra por palavra, ação por ação, todos os dias. E você tem esse poder nas mãos, ou melhor, na sua voz interna. Repetir para si mesmo frases como: eu sou suficiente, a minha presença importa, o que eu faço tem valor, pode parecer ridículo no começo. Mas com o tempo, essa repetição vai criando uma nova base interna, porque a mente não distingue o que é real do que é constante. Se você repete autocrítica todos os dias, vai acabar acreditando que não serve. Mas se começa a repetir respeito, amor próprio e força, isso também vai enraizar.
Marco Aurélio escrevia para si mesmo não por vaidade, mas para se lembrar em meio ao caos de quem ele era. Você também pode fazer isso. Pode escrever, falar em voz alta, repetir mentalmente. Não espere um dia perfeito para se tratar com dignidade. Trate-se com dignidade para começar a construir dias melhores. Porque se nem você acredita no seu valor, quem vai fazer isso por você? Faz disso um compromisso. Afirme o seu valor mesmo nos dias em que tudo parecer nublado. Porque é justamente nesses momentos que a sua mente mais precisa ouvir a sua própria verdade. Terceira lição: não se compare com ninguém. Uma das formas mais silenciosas de se desvalorizar é se comparar. Começa de forma inofensiva, você observa alguém conquistando algo, mas em segundos, sua mente já dispara. Eu devia estar ali. Tô atrasado. Nunca vou ser assim. E o que era para ser inspiração vira cobrança. O que era admiração vira autoexigência. E sem perceber, você passa a se medir por padrões que nunca foram seus. Mas você não veio ao mundo para seguir a trilha de ninguém. Sua história é única. Seu tempo é único. Ninguém viveu o que você viveu. Ninguém sentiu como você sentiu. Ninguém carregou os seus medos, os seus sonhos, as suas quedas e os seus aprendizados. Comparar sua jornada com a de outro é tão injusto quanto inútil, porque o que se vê do lado de fora nunca mostra tudo o que há por dentro. Os estoicos nos lembram: a tranquilidade da alma nasce quando focamos em cumprir o nosso dever e não em olhar para o caminho dos outros. Marco Aurélio escrevia que a paz começa quando paramos de nos ocupar com o que está fora do nosso controle. E sabe o que está fora do seu controle? O sucesso alheio, o tempo dos outros, a trajetória de quem você admira. Mas sabe o que está nas suas mãos? O seu passo de hoje, a sua verdade, o seu compromisso com o seu próprio crescimento. O que você vê no outro disciplina, serenidade, sucesso, você também pode cultivar. Mas não parta da carência. Parta da consciência. A única comparação que vale é com a pessoa que você era ontem. Pergunte-se: hoje eu penso com mais clareza? Reajo com mais equilíbrio? Me respeito mais? Se sim, você está crescendo, e isso basta. Seu caminho tem valor, mesmo que não seja rápido, mesmo que não seja visível, porque ele é seu. E enquanto você andar com intenção, você estará exatamente onde precisa estar. Volte para você. E se lembre, quem vive se comparando, esquece como é viver em paz. Quarta lição: celebre os seus avanços, mesmo os pequenos. Vivemos tão focados no que ainda falta que esquecemos de olhar tudo o que já foi conquistado. Você pula de uma meta para outra sem parar. Cumpre uma, já pensa na próxima. E assim, o caminho vai perdendo cor, vai ficando pesado, como se nada do que você faz fosse suficiente. Mas deixa eu te lembrar de algo essencial. Cada passo conta. Cada escolha consciente, cada dia em que você resistiu, mesmo cansado, cada decisão silenciosa que você tomou a favor de si mesmo. Tudo isso é progresso. Os estoicos sabiam que o verdadeiro crescimento nem sempre faz barulho. Marco Aurélio escrevia sobre suas pequenas vitórias internas não para se vangloriar, mas para não esquecer que estava avançando, porque o que não é reconhecido acaba sendo abandonado. E se você mesmo não reconhece o seu esforço, sua mente começa a acreditar que tanto faz seguir ou parar. Celebrar o que você faz bem não é vaidade, é nutrição emocional. É reforçar para si mesmo que está construindo algo, mesmo quando o resultado ainda não aparece. Você não precisa de grandes conquistas para se aplaudir. Basta lembrar daquele dia em que você disse não ao que antes te dominava. Daquele momento em que se manteve firme, mesmo cheio de medo. Daquela escolha que ninguém viu, mas que te manteve inteiro. Epicteto dizia que não existe progresso sem repetição consciente. E eu te digo, não existe repetição sem reconhecimento. Se tudo o que você faz de bom passa despercebido, logo perde força. Mas se você rega cada pequena vitória com atenção e respeito, ela cresce. Crie o hábito de escrever o que fez bem no dia. Pode ser uma linha, pode ser um pensamento. Isso vai te manter firme nos dias em que a dúvida tentar te derrubar. Valorizar o que você tem é também isso. Perceber o quanto você já andou, o quanto você já melhorou, o quanto você está tentando mesmo quando ninguém está olhando. Celebre isso, porque quem aprende a se celebrar em silêncio também aprende a seguir sem depender. E isso é liberdade. Quinta lição: faça do seu diálogo interno um aliado. A voz que mais te acompanha não é a dos outros, é a sua. E se essa voz te critica o tempo todo, te julga, te diminui.
Não importa o quanto você conquiste lá fora, por dentro você vai continuar se sentindo pequeno. Muitos vivem com um inimigo interno que sabota cada tentativa, que repete o pior que já ouviram, que transforma qualquer erro em sentença. Mas deixa eu te dizer com clareza, você não nasceu para ser perseguido pela própria mente. Valorizar o que você tem e quem você é começa com a forma como você se trata quando ninguém está olhando. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, não para fingir força, mas para lembrar quem ele queria ser. Porque a mente precisa de direção, e se você não a guia com respeito, ela te leva de volta para o caos. A pergunta é simples. Você falaria com um amigo da mesma forma que fala consigo mesmo? Se a resposta for não, então algo precisa mudar. Porque seu diálogo interno não deve te esmagar, deve te sustentar. Deve ter firmeza, sim, mas também compaixão. Deve te lembrar dos seus erros, mas sem te humilhar. Deve te desafiar, mas sem te destruir. Essa combinação é o que constrói uma mente forte e um coração em paz. Epicteto dizia que o que nos afeta não é o que acontece, mas o que pensamos sobre o que acontece. E o que você pensa nasce da forma como você conversa consigo. Então comece a plantar palavras que te levantem. Troque o "eu não consigo" por "eu já enfrentei coisas piores". Troque o "sou um fracasso" por "estou aprendendo". Isso não é se iludir, é se educar emocionalmente. Sua mente pode ser o seu maior obstáculo ou o seu maior apoio. E essa escolha é sua, porque no fim das contas, ninguém vive ao seu lado tanto quanto você. Então trate-se como quem merece vencer por dentro antes de tentar vencer por fora. Porque só assim você terá uma base real para sustentar tudo o que ainda quer construir. Sexta lição: reconheça-se sem depender de aplausos. Nem tudo o que é valioso será visto. Nem todo esforço será notado. Nem toda superação virá acompanhada de palmas. E está tudo bem, porque se você precisa do olhar do outro para validar cada passo que dá, viverá sempre na superfície esperando aprovação, quando na verdade o que precisa é de profundidade. O verdadeiro reconhecimento começa quando você aprende a se enxergar mesmo quando ninguém está olhando. Vivemos em uma era de ruído, likes, curtidas, comentários, como se o valor das coisas dependesse da reação externa. Mas os estoicos viam diferente. Marco Aurélio não escrevia suas reflexões esperando aplausos do império. Ele escrevia para si mesmo, para medir sua vida com base nos próprios princípios, não no entusiasmo passageiro do mundo. E você também pode fazer isso. Aliás, você precisa fazer isso. Porque se você só se valoriza quando alguém te reconhece, vai se perder no silêncio. Vai se sentir invisível toda vez que o mundo estiver ocupado demais para notar sua coragem. Mas quando você aprende a dizer, fiz o meu melhor, mesmo sem testemunhas, algo muda por dentro. Você deixa de agir para ser visto e começa a agir porque é coerente com quem você escolheu ser. Epicteto nos alertava: entregar nosso julgamento ao mundo é nos tornar escravos da opinião alheia. E quem vive para ser validado vive frágil. Basta uma crítica para te desmoronar. Basta o silêncio de alguém para te fazer duvidar de tudo. Mas quem se reconhece por dentro atravessa até a indiferença com dignidade. Então pare de esperar o momento certo, o olhar certo, o elogio certo. Você já é digno, já é suficiente. Já está fazendo mais do que muitos percebem. Reconheça suas escolhas, suas intenções, suas lutas invisíveis. Aplauda o que ninguém viu, porque no fim, a pessoa que mais precisa saber o quanto você é forte é você mesmo. Sétima lição: defenda-se da sua própria autocrítica excessiva. Às vezes, a voz que mais te machuca não vem de fora. Vem de dentro. Não é o julgamento alheio que te paralisa. É o jeito cruel com que você fala consigo mesmo. Você erra, e ao invés de aprender, se condena. Você falha, e ao invés de se acolher, se insulta. Acredita que ser duro consigo é força, mas na verdade, está se quebrando pouco a pouco, em silêncio. E isso não é disciplina. Isso é autossabotagem disfarçada de exigência. Valorizar o que você tem e quem você é também passa por um novo tipo de coragem, a de se defender de si mesmo. Os estoicos praticavam a autoobservação, sim, mas não para se punir para evoluir. Marco Aurélio não escrevia para se afundar na culpa. Ele escrevia para entender, para clarear o caminho, para não se perder de si.
E você precisa fazer o mesmo, porque a verdadeira melhoria não vem da vergonha, vem da consciência. Você pode dizer, isso eu posso fazer melhor, sem dizer, sou um fracasso. Você pode reconhecer um erro sem transformar isso em identidade, porque errar faz parte. O problema é quando o erro vira sentença, e aí você começa a se tratar como se fosse sempre insuficiente, sempre atrasado, sempre errado. E não é. Você está em processo, em construção, em aprendizado constante. Epicteto dizia que a chave do domínio pessoal está em julgar os próprios atos com clareza, mas sem perder o respeito por si mesmo. Isso é autocuidado verdadeiro. A crítica útil te deixa alerta. A crítica cruel te paralisa, e se você quer crescer de verdade, precisa trocar a autodestruição pela firmeza compassiva. Então, da próxima vez que falhar, respire, não se ataque, observe, aprenda, corrija, mas acima de tudo, siga, porque você não veio ao mundo para se destruir com suas próprias mãos. Você veio para se reconstruir com mais verdade, mais gentileza e mais força. E isso só começa quando você se torna um lugar seguro para si mesmo. 8ª lição. Registre o que você faz bem. A sua mente tem um padrão perigoso. Ela grava com nitidez os seus erros e esquece com facilidade tudo o que você faz certo. Você pode passar o dia inteiro tomando boas decisões, agindo com paciência, escolhendo com consciência, mas se não registrar isso, à noite vai deitar com a sensação de que não foi suficiente, e é por isso que tanta gente se sente estagnada mesmo estando em constante evolução, porque não enxerga o próprio progresso. Valorizar o que você tem também é construir uma memória justa de si mesmo, e para isso você precisa começar a registrar o que faz bem, não para alimentar vaidade, mas para equilibrar a visão, porque se você só anota os erros, só comenta os fracassos, só se lembra do que deu errado, sua mente vai criar uma história distorcida sobre quem você é, e isso, com o tempo, te afasta da verdade. A verdade de que você tem, todos os dias, motivos reais para se reconhecer. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio não escrevia apenas sobre o que queria corrigir, ele também reforçava os valores que queria manter. Epicteto ensinava que devemos lembrar das nossas boas ações tanto quanto das ruins, porque ambas ensinam, mas só uma sustenta, e você precisa dessa sustentação nos dias em que tudo parecer duvidoso. Comece pequeno. Escreva uma linha por dia, uma decisão que te deixou orgulhoso, um momento em que você escolheu a calma, uma atitude de coragem que ninguém viu. Esses registros se tornam âncoras, provas vivas de que sim, você está crescendo. E quando a dúvida voltar, porque ela sempre volta, você terá onde se apoiar. Não espere estar se sentindo bem para começar. Comece para começar a se sentir bem, porque quanto mais você reconhece o que já construiu, mais força tem para continuar. Registrar o que você faz bem é uma forma de resistência, uma forma de afirmar, eu vejo quem estou me tornando. E isso, meu amigo, é um dos maiores atos de valorização que você pode praticar. Agora você sabe. O reconhecimento que tanto procura lá fora começa dentro. Ninguém pode valorizar o que você tem, se nem você aprendeu a olhar com respeito para a sua própria jornada. Chegou a hora de parar de esperar, de parar de se diminuir, de começar a caminhar com consciência, mesmo que ninguém perceba. Porque o mundo pode até demorar para enxergar sua grandeza, mas você não pode mais se dar ao luxo de ignorá-la. Me diga nos comentários, qual dessas lições tocou você de verdade? Qual delas você vai começar a praticar ainda hoje? E se você chegou até aqui, escreva também. Meu valor não depende de aplausos, eu me reconheço. Assim eu saberei que você não está apenas ouvindo, está comprometido com a sua transformação. Assista aos 2 vídeos recomendados no final. Eles são a continuação natural desse caminho de fortalecimento interior. Obrigado por estar aqui. Nos vemos na próxima aventura.